Estamos de volta, terceiro e último bloco, nós estamos apenas no nosso terceiro encontro ainda, a gente ainda está no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, estamos conversando de forma especial essa semana sobre as 7 igrejas que são apresentadas, são igrejas, né, que existiam ali na geografia próximas mesmo de João, e igrejas que ele conhecia, muito provavelmente todas elas, mas elas também representam períodos proféticos e elas também falam um pouquinho da nossa realidade, né? Nós também somos pessoas que às vezes a gente cresce, está muito amando a Deus, daí nosso amor dá uma esfriada. Nós somos pessoas que fazem concessões às vezes dos nossos princípios, que por conta da fé somos perseguidos também, então existe uma lição pessoal em cada uma dessas cartas. A gente saiu com a Mara deixando essa pergunta no ar que ela mesma vai responder, que é a pergunta sobre esse momento que aparece que Tiatira, que as últimas obras de Tiatira são melhores do que as primeiras. O que significa isso então, Mara? Então, nosso guia de estudos vem e traz pra gente que o finalzinho de Tiatira está preparando o terreno para a mensagem profética de Sardes, que é a igreja de Sardes. Estou falando certo? Certo. Então, preparando o terreno para a reforma protestante. Antes estava tendo um movimento de abandono das escrituras e daí vem a reforma, que é só as escrituras, o caminho de volta para a palavra de Deus. E essa é a mensagem que começa a contextualizar, então, a carta para a igreja de Sardes. Beleza. O que eu acho demais Fala, então. em Tiatira é que ele compara a igreja a Jezabel, que representa o que há de pior em apostasia, certo? Em indiferença. E no final ele apela à fé, à graça. Ou seja, Deus oferece graça para Jezabel. Deus oferece solução para Jezabel, para alguém que a gente lê na Bíblia, que não tinha jeito, né? Alguém que era irredutível. Então, ele está aqui voltando na história e dizendo, se até para Jezabel existia graça, para vocês também. E isso me conforta demais. A gente vai assistir agora o vídeo do pessoal do Ponto de Referência, depois a gente termina a nossa conversa aqui, tá bom? Então, fica com o vídeo, a gente já volta. Pela sua misericórdia e amor a seu povo, Deus sempre deixa mensagem para nos instruir e aconselhar sobre como devemos agir e viver. Foi assim com as 7 igrejas, onde ele apontou seus problemas e mostrou como podiam ser resolvidos, avaliando e aconselhando. Esmirna era bela e rica e representava o período apostólico da igreja, em que por 10 anos foram perseguidos por causa do culto ao imperador, de 303 a 313, quando Constantino concedeu liberdade religiosa aos cristãos. Já Pérgamo correspondia ao período de 303 a 538, marcada por uma igreja agora relativamente livre das perseguições, mas que agora enfrentava perigos muito maiores, porque agora se tornaram transigentes com as práticas pagãs, levando ao declínio e rápida apostasia. A única solução oferecida a Pérgamo foi: arrependa-se. Da mesma forma, Tiatira foi pressionada a transigir as práticas pagãs para não ser excluída do meio. A pureza da fé e da Bíblia foram substituídas por tradições mescladas com práticas pagãs. O maior perigo agora vinha de dentro da igreja, onde relíquias e indulgências substituíam o sacerdócio de Cristo. Mas Deus sempre tem seus fiéis remanescentes, e ao fim desse período, que vai de 538 a 1565, eles surgiram para fazer uma reforma e retornaram à Bíblia com fé e amor. Mas por mais uma vez, após um período de crescimento de fé, acontece um período de letargia espiritual. Condição da igreja de Sardes, aplicada ao período pós-reforma de 1565 a 1740. Satanás muda de estratégia e agora usa o racionalismo e o secularismo como argumentos filosóficos para tirar o foco da igreja de Cristo. Como muitos hoje, estava apegado ao passado, sem nenhuma experiência atual com Jesus e sem compromisso com o Evangelho. Durante os anos de 1740 a 1844, que compreende o período da Igreja de Filadélfia, que significa amor fraternal, a mensagem de amor de Cristo e sua volta foi proclamada intensamente e houve um grande reavivamento, com crescimento da obediência aos mandamentos e busca de pureza espiritual. Enfim, chegamos ao período atual, que corresponde à igreja de Laodiceia, uma cidade rica e que se considerava autossuficiente. Assim como nos dias de hoje, passamos por períodos de crescimentos tecnológicos e riquezas. Nos esquecemos de Deus ou nos consideramos como o próprio Deus.
nos declaramos ricos, no entanto, somos pobres, nus e cegos. Não somos nem quentes nem frio. Por isso, Deus está a ponto de nos vomitar. E assim como Laodiceia, Jesus nos assegura que nos ama e apela pelo nosso arrependimento. Ele bate nossa porta e, se abrirmos, Ele entra e muda nossa vida e nossa condição por completo. Esse é nosso Deus de amor. Que a paz seja convosco. Mais uma vez, obrigado ao pessoal do Ponto de Referência por sempre ajudar a gente, sumarizar algumas coisas importantes. E agora a gente vai também ouvir a música do Dilson e Débora. Dilson, Débora, qual é a música de hoje? A música de hoje chama Confiar. Confiar. É quando você dá aquele passo no escuro, mas Deus está lá para te segurar. Amém. Vamos louvar. Tem momentos que me dá vontade de chorar e eu confio um pouco mais. A tristeza vem e o medo tenta me derrubar e eu confio um pouco mais. O emprego que era certo hoje não é. Os amigos que eu tinha já não tenho mais. Que bom que eu encontrei uma solução. Seguro eu vou em tuas mãos. Vou confiar. E se tudo perder, Eu irei confiar. Vou descansar. esperar em ti. Esperar é caminhar. O emprego que era certo hoje não é. Os amigos que eu tinha já não tenho mais. Que bom que eu encontrei uma solução. Seguro eu vou em tuas mãos. Vou confiar. E se tudo perder, eu irei confiar. Vou descansar, esperar em ti. Esperar é caminhar. Vou confiar. E se tudo perder, eu irei confiar. Vou descansar, esperar em ti. Esperar é caminhar. Vou confiar. E se tudo perder, Eu irei confiar. Vou descansar. esperar em ti. Esperar é caminhar. Muito bem. A igreja, né, quando a gente pensa sobre confiança, a gente está vendo aqui exatamente, acho que o retrato desse, de historicamente, como a igreja foi perdendo essa confiança, né? Deixou de confiar em Deus, começa a confiar nas pessoas, confiar nos seus líderes, confiar nos sistemas políticos. E a gente tem que avançar aqui na nossa conversa, a gente vai sintetizar alguma coisa aí da igreja
de Sardes, de Filadélfia, para a gente chegar na igreja de Laodiceia. Carta da igreja de Sardes. A gente percebe que existe uma transição, existe uma saída desse momento sombrio, desse momento escuro da igreja, que é representado pela igreja de Tiatira. A igreja, historicamente, sai disso daí e vai, então, para esse momento da reforma. O que caracteriza a igreja de Sardes local e o que caracteriza esse período histórico também que cobre a igreja de Sardes? Que mensagem que existe aí para esse momento? Bom, falar aqui de Sardes, então. Sardes, a cidade conta aqui que era no topo da montanha, meio inacessível, meio inatingível, então eles não tinham muita preocupação em vigiar, né? Em ter vigias e vigiar a cidade. E a igreja, o guia traz que a igreja não foi acusada de nenhum pecado aberto, né? Aqui fala pecado aberto, eu acho isso bem interessante. Pecado aberto, mas fala desse comodismo, como a igreja ficou cômoda, né? Tô aqui sentada. Confortável, tá bem. Então, por que nós hoje não encaixamos nisso, né? De estar confortável, não querer vigiar, não querer se atentar. E tem aqui os versos, né, de Apocalipse, Mateus, que fala de vigiar, e o quão é importante isso. E o período que ela mostra aqui é de 1565 depois de Cristo a 1740 depois de Cristo, que é a condição espiritual dos protestantes no período pós-reforma. Então, você tem ali o comodismo e o negócio que não vai nem para frente nem para trás, fica estagnado. E é a nossa condição, às vezes atual, de ter uma experiência, um relacionamento com Jesus e viver uma vida espiritual baseada no passado e não no presente, não no atual. E Sardes estava vivendo exatamente isso. Ela foi uma cidade muito gloriosa no passado, mas depois ficou estagnada. E é um movimento muito semelhante com a igreja de Éfeso, né? Que é uma igreja que começa bem, mas ela parece que vai ficando fria. A igreja de Sardes também. A reforma começa com tudo e vamos voltar, vamos para a Bíblia, vamos para Cristo, vamos tal. Mas ele também fala, tá bom, agora já... É tragada pelo formalismo. Tragada pelo formalismo. E aí, como é interessante como a gente tem essa tendência de repetir os erros do passado, né? Os erros que a gente condenou no passado, parece que a gente se vê às voltas. E aí existe um outro movimento agora também de transição, um outro movimento de saída desta igreja pós-reforma para um outro momento que é representado pela igreja de Filadélfia, que é uma igreja muito fofinha, né? É descrita de uma maneira bem querida. Qual é a mensagem, o que simboliza, quem é essa igreja de Filadélfia, o que ela representa historicamente? Quem vai falar? Pode falar? Então fala, pastor. Então, vamos lá. Esse momento aqui é um momento muito importante para os dias atuais também, porque saímos então do período da reforma, como comentamos que estava ficando tudo no mesmo formalismo, voltando tudo ao normal, mas nesse momento surge agora um período profético, um período especial para a história do cristianismo, que nós acreditamos que Deus se manifesta mais uma vez para falar com uma igreja, um povo selecionado para o período final da história da Terra. A partir do momento da igreja de Filadélfia, que era uma cidade tranquila, que as pessoas iam para buscar saúde, iam para buscar cura nessa cidade. Eles viviam em humildes cabanas, porque tinha muitos terremotos em Filadélfia, eles tiveram que se mudar. Então era uma igreja que era conhecida por amor fraternal. Então agora Deus ele vem e chama um povo, trazendo agora para os dias atuais, para participar de um novo reavivamento, de uma nova reforma. Como a igreja de Filadélfia foi conhecida por um período de amor fraternal, Deus agora chama um povo para trazer a mensagem ao período final da história da Terra. Nós conhecemos então o movimento milerita, um movimento que começou com a sinceridade de um povo que queria ver a volta de Jesus Cristo. Então, Jesus chama esse povo, agora no período final da história da Terra, para anunciar o seu amor pela humanidade, que ele logo estaria vindo. Então, Deus usou esse período da história da igreja de Filadélfia para alertar o povo, no período final da história da Terra, que ele já estava muito próximo de voltar. E a mensagem da igreja de Filadélfia é realmente essa, que nós devemos buscá-lo porque ele está voltando. Ele começou, então, um período da história final do planeta Terra. Muito bem. Essa igreja a gente percebe o progresso e aí a gente chega agora nesse momento que a gente tem que ver a gente na igreja, né? Max, a gente viu lá, a igreja sai lá então nesse período de reforma,
de escuridão, reforma, chega na pós-reforma, agora chega num próximo avivamento centrado na palavra, porque é dito de Filadélfia, né, que você guardou a minha palavra, né, ela retorna para a palavra, e agora a gente chega num próximo momento. Max, 1 minuto para você me falar sobre a igreja de Laodiceia. Basicamente, ela não tem elogios para dar, né? Eu acho que é o mais triste de se ler, né? Porque você vê uma igreja em que Deus usa a analogia que ele está prestes a vomitar lá da boca, né? Então, o grande problema dela, né, e ele não aponta nenhum pecado, o problema dela é a indiferença. Né? E aí tem Heschel que costuma falar o quê? Que o contrário do amor não é o ódio, é justamente a indiferença. O mesmo defeito da primeira igreja. Sim. Olha aí. Falta do amor. Não Sim, aprende. O paralelo tá... Certo? Então porque eu estava dizendo, o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Porque até quando você odeia, essa pessoa existe para você, ainda. Você se importa com ela. A indiferença tanto faz. Quando um relacionamento está indiferente, no tanto faz, acabou. Certo? Então, ele está chamando isso para a realidade da igreja. É uma igreja que ora, mas não clama. Ela canta, mas não louva. Né? Ela ensina, mas ela não transforma. Né? É uma coisa, é um teatro. Né? Nós parecemos, temos roupa bonita, vamos para a igreja, mas não somos. Né? E o pior, a gente está tratando justamente da nossa realidade, dos nossos tempos, né? Onde a gente precisa estar mais alerta para quando Jesus voltar. Essa igreja somos nós, né? A gente tem um pouquinho de cada uma delas. Às vezes a gente é mais parecido com uma melhor, às vezes a gente é parecido com uma outra pior, mas a gente tem um pouquinho de cada uma delas. O que me chama a atenção na construção do texto é que o Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo, ele mostra que à medida que a história vai passando, Jesus também vai aumentando em intimidade com a igreja. E isso me chama a atenção e eu queria deixar isso com você que está em casa. As primeiras cartas começam com a apresentação dele. Quem é esse que aparece, que tem o controle da igreja? É aquele que conserva a mão direita, 7 estrelas. Eu tenho o controle da igreja. Aí, para a próxima carta, eu vou falar, mas quem é você? Quem é esse que controla a igreja? É aquele, capítulo 2, verso 8, que esteve morto e reviveu. Tá bom. Então, já que você é assim, o que você espera de mim? Aí a espera de Jesus fala na igreja de Pérgamo, eu espero que você se arrependa. Eu espero que você se arrependa. E aí não para por aí, fala, tá, depois que eu me arrependi, eu começo a fazer boas coisas, o que eu faço? Vem o recado para a igreja de Tiatira. Eu tenho com você uma coisa, que você conserve o que você tem. Você se arrependeu, você se apropriou da graça, conserve o que você tem. Aí logo após, esse mesmo Cristo vem na igreja de Sardes e agora ele continua dizendo o seguinte, porque se você não guardar o que você tem, vigia, porque eu virei como um ladrão. Você já se apossou da graça, agora guarda isso, porque eu virei. E aí vem então a ênfase das 2 últimas cartas de Filadélfia, diz o seguinte, e eu venho sem demora. Aquele que estava morto, reviveu, que sustenta a igreja, aquele que oferece a graça, que oferece arrependimento, que quer que você conserve isso, ele vai voltar. E aí vem a reação de Laodiceia, tá bom, ele vai voltar, então vamos esperar ele voltar. Vamos deixar que ele venha. Só que aí mostra a intimidade dele. Eu não sou apenas aquele que vem sem demora, eu sou aquele que está à porta. Eu não sou aquele que vem, eu sou aquele que está. Eu não sou aquele que vai chegar no futuro, eu sou aquele que está aqui agora, presente. A mensagem de Deus para a igreja dele não é apenas que ele é um Cristo que está voltando, ele é um Cristo que ele está à porta. Ele é aquele que estava morto, reviveu, tem as chaves da morte e do inferno. Como ele mesmo diz, eu sou o amém, eu sou a garantia das promessas, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vem sem demora e eu sou aquele que está à porta. A pergunta é, e não dá para a gente responder corporativamente como igreja. Vamos deixar Jesus entrar. Não, só dá para responder de forma pessoal. Se ele está à porta, o que você pode fazer, o que você precisa fazer agora para que ele entre? Pense sobre isso. A gente continua nossas conversas na semana que vem no Código Aberto.